Começando mais um episódio do Wikimetal. Pô, e Nando, eu fiquei pensando em como fazer uma introdução do nome da pessoa que a gente vai homenagear nesse episódio histórico 316 e achei melhor, em vez de eu tentar ficar inventando, peguei aqui um pouco o que outras pessoas muito mais importantes do que eu falam desta pessoa. Por exemplo, Brian May do Queen diz que ele é o verdadeiro pai do heavy metal. O Van Halen, Ed Van Halen, que nos deixou recentemente, diz que sem ele o heavy metal não existiria. Ele é o criador do heavy metal. Gene Simmons do Kiss, o homem que criou os riffs e que com eles formou um exército de guitarristas. O Rob Halford do Judas, o homem que inventou o riff de heavy metal. O James Hetfield, o rei do riff pesado. E para terminar, os dois vocalistas que trabalharam com ele a vida inteira. Ozzy Osbourne diz que ele é the master of the metal riff, e Ronnie James Dio, the ultimate riff master. Bem-vindo ao especial Tony Iommi, Nando Machado, o Homem de Ferro, né? Meu querido Daniel Distler, mais uma vez juntos aqui no nosso querido Wikimetal. Estamos falando da lenda viva Tony Iommi, mais conhecido como Anthony Frank Iommi, nascido em 19 de fevereiro de 1948. Estamos celebrando o 73º ano de vida desse mestre dos riffs, desse pai do heavy metal. O que mais que chamaram ele? Além de tudo, parece que é um cara, um excelente ser humano, né? Não tem uma pessoa que fala mal dele, que xinga ele, todo mundo é unânime, né? É uma personalidade diferenciada, um cara extremamente gentil. Eu estive ao lado dele uma vez, uma foto rápida ali no meet and greet do show do Black Sabbath aqui lá no Campo de Marte. Deu pra ver que ele era gente boa, assim, né? Eu fiquei olhando pra ele, assim, parecia que eu tava vendo, tipo, Deus, assim, né? Na frente. Na verdade, eu tava, né? É o Deus do heavy metal. Tony Iommi, que figura. E assim eu posso ter o prazer de chamar ele de companheiro. A gente tem muita coisa em comum, eu e o Tony Iommi. Ele trabalha tem a mesma profissão, a gente trabalhou muito tempo com a mesma coisa e também pelo número de dedos. Parece que ele teve um acidente, inclusive uma das histórias mais assim, é uma história muito conhecida, né? Mas é uma história de superação inacreditável, né? Um cara que realmente ele perdeu duas falanges de 2 dedos, né? Do indicador e eu não sei como chama o dedo não o dedo do meio, o penúltimo. O anelar. Anelar. Perdeu então, a falange aí do dedo indicador e do dedo anelar, e mesmo assim se tornou um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Inclusive, segundo a revista Rolling Stone, ele ficou em 25º lugar, se eu não me engano, quando eles fizeram a lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Então, é uma história de superação inacreditável, não é mesmo? Superação é comigo mesmo. E brincadeiras à parte, né? Que nem se falou, Nando, é realmente uma história de superação. Quando eu li eu não sei se foi na biografia do Ozzy ou na própria do Tony Iommi, que eu li as duas já faz algum tempo, eu não lembro em qual delas que eu li, mas conta essa história com mais detalhes. Tem uma coisa que é muito inacreditável, que era assim, ele estava tocando jazz, isso é ano 1965, então alguns anos antes dele formar o Earth, com seus companheiros, né, Ozzy, Bill Ward, Geezer Butler, que era o primeiro nome do Black Sabbath, a banda Earth. Mas antes disso, ele tocava tipo jazz, guitarra numa banda de jazz que ia excursionar para a Alemanha. Ele trabalhava numa fábrica, né, em Birmingham durante o dia. À noite ele tocava nessa banda. E quando essa banda foi convidada para excursionar, ele chegou para a mãe dele, que era uma italiana, bem severa. Ele inclusive tem a dupla cidadania como italiano por causa da mãe dele, que era italiana. Ela disse assim, ok, você vai, mas você vai trabalhar até o último dia. Só depois, no último dia que você cumprir realmente o seu contrato, o que estava combinado, aí você para de trabalhar. Não quero saber de você largar o emprego no meio. E no último dia que ele foi, o cara que mexia com uma determinada máquina, que não era a máquina que o Tony Iommi estava acostumado, faltou, e ele foi escalado para substituir esse cara, e nesse último dia o cara perdeu as falanges dos 2 dedos. É um negócio realmente inacreditável, e aí ele quis abandonar o lance de guitarra, ficou super depressivo, perdeu a tour, obviamente, né? Parou de tocar por mais de um ano, e um amigo dele apresentou um disco de um guitarrista famosíssimo de jazz que chama Django Reinhardt,
E ele ouviu, ele já não queria mais saber de guitarra, ele ouviu o disco e falou assim, tudo bem, por que você está me mostrando isso, né? Ele falou assim, porque ele toca só com 2 dedos, porque ele sofreu um acidente também, um incêndio, né? Queimou a mão, e ele toca só com 2 dedos na mão do braço, né? Que no caso do Django é a mão esquerda, no caso do Tony Iommi, que é canhoto, é a mão direita. E isso motivou ele a ir atrás, ele começou super rudimentar, não tinha muita grana e tal, começou a usar umas tampinhas de plástico de garrafa que ele derretia e moldava para ser tipo uma espécie de prótese. Ele colocava uma tampinha de couro para não machucar muito o dedo, e foi melhorando esse negócio até ele conseguir realmente voltar a tocar. Ele tinha muita dificuldade porque não sentia a corda, né? Ele não conseguia sentir a pressão da corda, então ele apertava com muita força para conseguir tocar. Uma puta dificuldade, e ele usava a corda de banjo nesse começo, porque elas eram mais light, mais leves, mais finas, porque não existia corda para guitarra mais fina na época, só tinha de um tamanho. Até 1970, 71, só lá que ele começou a se fabricar cordas mais leves, e ele começou a deixar de usar corda de banjo. Quer dizer, tudo contra, e o cara foi lá e fez isso, e aí o Earth deixou de ser Earth, montou o Black Sabbath, e começa toda a história que em última análise, formou o Wiki Metal, né? Graças a tudo isso que aconteceu, né? Exatamente. E o mais impressionante de toda essa história foi exatamente ele ter feito a prótese, né? Ele mesmo fez desse jeito totalmente caseiro, né? Ou seja, o cara conseguiu realmente superar todos esses obstáculos. E outra coisa que contribuiu para a criação do heavy metal foi que, para ele conseguir fazer os bends, né, na guitarra, ele teve que, para ficar a corda ficar mais solta, ele soltou a afinação. Então, o que fez com que o som ficasse mais grave, né? Então, isso contribuiu também muito para o som, para a sonoridade do heavy metal, e muitíssimas bandas acabaram fazendo a mesma coisa por diversas razões, né? Para deixar o som mais pesado, ou para o vocalista conseguir atingir os tons, né? Mas até hoje ele influenciou realmente milhões de músicos por todo o mundo. Esse lance de desafinar, né, meio tom para trás, né, a afinação da guitarra, né, se você, né, Nando, tinha até comentado no último episódio, quando a gente falou de Master of Reality, né, que foi lançado em 71, e lá eles tocaram, né, algumas músicas com essa afinação mais grave, né, e aí seguindo, né, a gente vai mais ou menos passear pela vida dele, né, seguindo a ordem cronológica, esse meio não, quase inteira a década de 70, né, foram os anos do Black Sabbath de ouro, né, os anos com o Ozzy à frente dos vocais do Black Sabbath. O Tony Iommi é o único membro que esteve durante toda a vida no Black Sabbath, né, a gente vai falar um pouco disso. A formação foi mudando em vários momentos, em alguns momentos mudanças muito radicais, só sobrou ele mesmo da formação original, mas ele sempre levou esse nome do Black Sabbath para frente, e esses anos teve, né, o volume 4, o Sabbath Bloody Sabbath, o Sabotage, o Technical Ecstasy, até o Never Say Die, quando eles demitiram o Ozzy e demitiu o vocalista, né, da banda, que tem tanto sucesso, nunca é uma tarefa fácil, ficou realmente uma missão mais pesada aí para o Homem de Ferro, o Tony Iommi, levar a banda adiante, né? Exatamente, eu estava até inclusive ouvindo os discos do Black Sabbath com Ozzy, realmente são perfeitos, discos sensacionais. Mas uma curiosidade interessante antes da história do Black Sabbath começar, foi que ele participou por um breve momento do Jethro Tull, né? Foi guitarrista do Jethro Tull, e ele não chegou a gravar nenhum disco com a banda, mas a gente até falou sobre isso, os discos que fizeram 50 anos nesse ano e tal. Mas a gente falou do Jethro Tull, e aí eu citei uma apresentação do Jethro Tull no show dos Rolling Stones, Rock and Roll Circus, que é de 68, e ali sim você consegue ver o Tony Iommi tocando guitarra no Jethro Tull, tocando a música Song for Jeffrey. É uma música sensacional do Jethro Tull, e acho que é um dos poucos registros, se eu não me engano, posso estar enganado, mas os Wiki Brothers podem comentar se eu estiver enganado, mas é um dos poucos registros do Tony Iommi tocando com o Jethro Tull. E tocando com uma Fender branca, né? É uma coisa incrível, né? Porque acho que eu nunca vi isso, né? Essa Fender branca, inclusive, tem uma história interessante do primeiro disco do Black Sabbath, que ele tocava com essa Fender branca, era a principal guitarra dele. E aí eles gravaram o primeiro disco do Black Sabbath, que é um dos melhores discos de estreia, né, de todos os tempos. Eles gravaram o disco em um dia, eles tinham um dia de estúdio, uma diária. E aí essa guitarra deu problema no captador, que ficava mais perto do braço, deu um problema, e ele tinha uma guitarra reserva que era SG. E de lá
até hoje ele nunca mais soltou a ESG. Olha que legal essa história. É o dono da ESG, né? Acho que ele e o Angus Young não tem nenhum outro nome que tenha usado tanto uma guitarra ESG na vida. E antes da gente ir para os anos do Dio, né, e invadir os anos 80, só queria contar mais uma historinha dos anos 70, que em 73 o Tony Iommi casou pela primeira vez, né, ele teve 4 esposas, né, e a primeira é essa menina Susan Snowdon, e as duas coisas interessantes que eu queria comentar é do casamento dele, né, o casamento com ela, na hora que a noiva entra, né, a música escolhida para ela entrar foi Fluff, que é uma música super bonitinha, instrumental, né, do Black Sabbath, que está no Saba Bloody Saba. E a outra coisa é que quando ela chega no altar, né, do lado do noivo, né, tá o padrinho do noivo, que era John Bonham, baterista do Led Zeppelin. História sensacional. E impressionante como foi redondinho, né? A década de 70 foi Black Sabbath com Ozzy, e a década de 80 começou com Black Sabbath com Dio, 2 discos, né, de estúdio, em poucos anos, né, em 2 anos lançaram 2 discos, mas 2 discos que ficaram para a história, até hoje são reverenciados, né, por todos os fãs de heavy metal do planeta, né. Que comeback, assim, né, que retorno, né, que o Tony Iommi conseguiu dar para a banda dele. Sai Ozzy, entra Dio, né, e lança esse disco maravilhoso de 1980, Heaven and Hell, e o More Blues em 1981. Muito bacana. É produzido pelo Martin Birch, né, que faleceu no ano passado, uma pena, um grande produtor, produziu vários discos da Iron Maiden, o Martin Birch produziu Heaven and Hell, e no Mob Rules já teve também mais uma baixa, né, também produzido pelo Martin Birch, mas no Mob Rules o Bill Ward saiu da banda, e entrou o Vinnie Appice também, que ficou um tempo, fez parte de várias formações do Black Sabbath e de outras bandas também, irmão do Carmine Appice, que era um baterista já muito famoso, tinha tocado com um monte de gente importante. É uma baixa grande também ter perdido o Bill Ward, né? Sem dúvida. Mas o Vinnie Appice, como você disse, né, ele ficou por muito tempo ali depois, até nas formações recentes que já não se chamava mais Black Sabbath, chamava Heaven and Hell, o baterista era o Vinnie Appice, né? Então, muito bacana como ele montou essa parceria também. Ele foi somando, né, músicos que foram se aliando aí ao exército do Tony Iommi. E na sequência, né, eles trazem, como se não bastasse Ozzy, Dio, para ser vocalista do Black Sabbath, eles trazem Ian Gillan para gravar o próximo disco da discografia do Sabbath, de 1983, o Born Again. Um disco injustiçado, na minha opinião. Tem gente que fala mal desse disco, muitos críticos aí reclamam desse disco, mas eu lembro que na época a gente adorou, né, o fato de ver o Ian Gillan cantando no Black Sabbath, e tem músicas excelentes nesse disco, como, por exemplo, a Trashed, a Disturbing the Priest, a Zero the Hero, a própria Born Again. São 4 músicas excelentes desse disco, e uma pena o Gillan não se adaptou muito bem ao Sabbath. Eu acho que ele não curtia muito a temática. Ele até falou isso numa entrevista pro Wiki Metal, né? Acho que ele não se adaptou muito bem, e não era muito a praia dele o heavy metal mesmo. Ele era mais rock and roll mesmo, de Deep Purple para baixo, talvez. E aí acho que ele não se encaixou bem na banda e acabou durando só um disco, mas é um disco que vale a pena ouvir e revisitar de vez em quando. Aí veio o principal hiato, eu acho, que o Tony Iommi teve na carreira, assim, ficou 3 anos sem lançar um disco, de 83 até 86. Nesse período, ele teve uns rolos de namoro com a Lita Ford. Ok. Tony Iommi, passando o rodo geral. Eu aumento, mas não invento. E aí, em 86, ele traz outro vocalista espetacular para lançar o Seventh Star, e com Glenn Hughes nos vocais e Eric Singer na bateria, né? Então, descasso também, muito bom. Uma curiosidade interessante desse disco, além do Glenn Hughes e do Eric Singer na bateria, né, que é o baterista do Kiss, e o Glenn Hughes, logicamente, baixista e do Deep Purple e vocalista de várias bandas durante muitos e muitos anos. Ele também traz o Dave Spitz no baixo,
E o Dave Spitz é o irmão mais velho do Dan Spitz, que é o guitarrista que ficou muitos e muitos anos no Anthrax. Foi guitarrista do Anthrax na fase, né, desde o começo até, se eu não me engano, anos 90, mas o Dan Spitz gravou os discos mais famosos do Anthrax. Então, Dave Spitz, irmão mais velho de Dan Spitz do Anthrax, é o baixista do disco Seventh Star. Meu Deus, seria ele primo de Mark Spitz, o grande nadador dos anos 80? Ou então netos do criador do Aperol Spitz? Mas não é Spritz. Não, mas aí foda-se. Lógico, essa é a parte boa. Mas aí é pra... Aperol zoar mesmo. Rima. Aperol Spitz, que coisa linda. E aí a gente chega numa fase que é a fase talvez mais polêmica da carreira do Black Sabbath, né? Que é a fase com Tony Martin nos vocais. A gente vai ter aí 3 discos seguidos com o Tony Martin liderando aí os vocais da banda, o disco The Eternal Idol, o Headless Cross e o Tear. Apesar de ser uma fase bastante questionada, eu gosto bastante, tem muita música bem legal aí nesses discos, principalmente no primeiro, no The Eternal Idol, eu gosto muito. É um disco que tem ainda o Eric Singer na bateria e o Bob Daisley no baixo, que era o baixista do Ozzy, né, no primeiro disco e tal. No Headless Cross, ele troca o Eric Singer pelo outro baterista lendário, que é o Cozy Powell, também foi baterista aí de Whitesnake, Rainbow, né? E no último, no Tear, ele traz um baixista. Eu sei que falar de Black Sabbath sem Geezer Butler é duro, né? É difícil. Mas ele traz o Neil Murray, que eu sei que você gosta muito dele, né, Nando? Gosto muito do Neil Murray, gosto muito do Bob Daisley, né? Que teve uma briga famosa, uma grande briga com o Ozzy, né? Ele e o Lickers Lake diziam que tinham feito as músicas do primeiro disco do Ozzy, não tinham levado o crédito. O Neil Murray é um excelente baixista, assim como o Cozy Powell também é um baterista fantástico, um cara que faleceu muito jovem, né? E lembrando que o Bob Daisley também tocou no Rainbow, né? Então, ele é uma família aí de Whitesnake, Rainbow, Deep Purple, Black Sabbath, toda aquela Inglaterra ali, essa geração muito, muito criativa, né? Que circulava ali, deviam ser todos amigos, é muito legal essa troca, e o Tony Iommi como agregador ali de todas esses grandes músicos, né? E mostrando que realmente é essa família inglesa aí que você falou, em 92 a gente tem a volta do Dio, como vocalista de novo do Black Sabbath. Ele tinha lançado aqueles 2 discos de estúdio que a gente falou, tinha lançado Live Evil ao vivo, depois saiu, e agora em 92 ele lança o The Humanizer, que também é um disco mais pesado, mas um disco que tem muita música legal. É um discaço também o The Humanizer, né? Foi uma volta do Dio em grande estilo. Eles lançaram, tem várias músicas legais, o Computer God, Time Machine, tem músicas excelentes, né? TV Crimes, é um disco muito, muito bom, e pena que ficou só mais um disco, né? O Dio acho que estava muito focado na carreira solo dele na época. E aí meio que termina com 2 últimos lançamentos com a volta do Tony Martin, né? O Tony Martin volta para lançar mais 2 discos, que é o Cross Purposes e o Forbidden, 94 e 95, e meio que encerra quase que a carreira do Black Sabbath, tirando, obviamente, já vamos falar mais pro final da carreira, esse retorno, essa volta, né? Essa reunião com o Ozzy, que eles lançam 13, que o Nando comentou que esteve aí no backstage para conhecer o Ozzy, conhecer o Tony Iommi, que foi muito legal. Mas toda essa primeira fase que veio desde os anos 70, ela vai mais ou menos, né, obviamente com várias trocas de formação, trocas de vocalista, mas ela vai mais ou menos contínua até esses 2 discos, o Cross Purposes e o Forbidden. E aí, quando encerrou o Black Sabbath, né, parecia que era o fim realmente do Black Sabbath para sempre, ele acabou se aventurando numa carreira solo, né, praticamente com uma banda solo, mas era um projeto chamado Iommi, e o Iommi lançou um discaço no ano 2000, só com convidados. E só para você ter uma ideia, não vou falar todos os convidados, mas tem cada nome, tem o Henry Rollins da Rollins Band, tem a Skin, né, vocalista do Skunk Anansi, tem o Dave Grohl tocando uma música com o Brian May, o Dave Grohl toca bateria e canta, o Brian May toca guitarra, tem o Phil Anselmo cantando numa música, tem o Matt Cameron, né, baterista do Pearl Jam,
tocando na mesma música com o Phil Anselmo. Tem o Serj Tankian, vocalista do System of a Down, Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, Ian Astbury, do The Cult, o Peter Steele, do Type O Negative, e inclusive o Billy Idol participa também desse disco, e tem uma música com os antigos colegas de banda Ozzy Osbourne e Bill Ward. Então esse disco, o primeiro disco solo do Tony Iommi, fica aqui a dica, é um discaço, um disco maravilhoso, só com convidados dessa grandeza aí que eu falei, dessa linhagem. Aí em 2004 e 2005, o Tony Iommi lança mais 2 discos solos, os 2 em parceria com Glenn Hughes nos vocais. O curioso é que esse disco que ele lança em 2004, ele na verdade tinha sido gravado em 96, mas não tinha sido lançado. Tanto é que o nome que eles dão é The 96 DEP Sessions, DEP Sessions. Então, ele lança esse disco com Glenn Hughes em 2004, mas eram gravações antigas, de 96, mas logo depois, em 2005, ele lança o Fused, que é o terceiro e último álbum solo do Tony Iommi, também com Glenn Hughes nos vocais. E aí, em 2006, ele realmente cancela ou termina, né, a carreira solo, digamos assim, de lançamentos solos do Tony Iommi. Por quê, né? Porque ele decide voltar com o Black Sabbath. Só que, por questões contratuais, inclusive uma briga que foi até... chegou a ser uma briga judicial contra o Ozzy, né? Embora eles nunca brigaram, eles sempre se mantiveram amigos, mas eles entraram com recursos judiciais para ter direito ao nome Black Sabbath, e como isso estava embargado, ele teve que mudar o nome da banda e passou a se chamar Heaven and Hell em 2006, numa formação com o seu baixista original, Geezer Butler, Ronnie James Dio nos vocais e o baterista Vinny Appice, que não era o Bill Ward, não era o baterista original, mas era alguém que, como já dissemos, que estava há muito tempo na banda. E aí eles começaram a excursionar, primeiro abriram para o Megadeth, uma turnê, foi um puta sucesso, e o negócio foi tão legal que em 2009 eles lançaram o único disco de estúdio com essa formação e com esse nome, Heaven and Hell. O disco se chama The Devil You Know, e ficou muito, muito famoso, teve turnê no Brasil, inclusive nessa época, com essa formação, acho que 2012, mais ou menos, não, acho que antes, 2010, com essa formação, eles vieram tocar, acho que no Credit Card Hall. Eu tive a felicidade de ver esse show no Credit Card Hall aqui em São Paulo, e foi a última vez que o Dio teve no Brasil, né? Foi o último show do Dio no Brasil, uma pena. Depois disso, ele descobriu a doença e já teve que se aposentar, se afastar dos palcos, mas realmente foi uma noite especial. Heaven and Hell era um repertório, era um nome pro Black Sabbath, que na verdade era Black Sabbath, né? Todo mundo sabia que era Black Sabbath, só não tinha o nome, e Heaven and Hell era um nome que representava muito para os fãs também. Take me back, I must have the Bible black. Em 2009 também, além do lançamento do disco The Devil You Know, como Heaven and Hell, o Tony Iommi fez uma outra coisa muito legal. Ele criou um super grupo chamado Who Cares, com Ian Gillan nos vocais. Dá uma olhada no super grupo. Ian Gillan nos vocais, Tony Iommi na guitarra, John Lord do Deep Purple nos teclados, Jason Newsted do Metallica no baixo e Nico McBrain do Iron Maiden na bateria. Montaram essa banda para reconstruir uma escola de música na Armênia. Era um projeto com fundo beneficente, tinha esse objetivo, e conseguiram, reconstruíram, foram super homenageados. Em 2012, né, quando o Tony Iommi foi diagnosticado com câncer, o primeiro-ministro da Armênia fez um comunicado oficial muito legal, falando que o Tony Iommi tem um espírito tão forte, é um cara tão bacana, que com certeza ele ia vencer esse câncer e tal. Mas olha o nível que o Tony Iommi chegou, né? O primeiro-ministro de um país, né, emite um comunicado para ele, desejando que ele se recupere do câncer. Muito bacana. Muito legal. Esse projeto para a Armênia, ele já tinha acontecido em 1990. Na verdade, eles tinham gravado um cover de Smoke on the Water para reverter os fundos para questões humanitárias da Armênia, com Ian Gillan no vocal, Bruce Dickinson, Paul Rodgers, o Brian May, o David Gilmour e o Tony Iommi também tocaram, Rich Blackmore, Alex Lifeson do Rush. Foi um super grupo que tinha tocado, até o Roger Taylor foi o baterista, que chamava Rock Aid Armenia. Mas eles aí, nessa época, só tinham lançado 2 músicas, né? E aí, então,
nessa época, eles, no Who Cares, eles revisitaram esse projeto, eles já deviam ter uma relação, suponho que eles tinham uma relação já com o governo da Armênia e com questões humanitárias daquele país que sofreu tantos e tantos anos aí com problemas de sociais e políticos e tudo. Então, foi muito legal essa iniciativa do Tony Iommi, sempre fazendo bem, né? Bom, em 2009 ele fez esse lance muito bacana com o Ian Gillan pela Armênia. Em 2011 eles anunciam a volta do Black Sabbath com Ozzy, inicialmente com o Bill Ward, depois dá uma confusão, o Bill Ward acaba não participando do projeto, mas com Geezer Butler e Tony Iommi. Anunciam que vai ter turnê, que vai ter disco novo, vai ter tudo, e no ano seguinte, em 2012, o Tony Iommi é diagnosticado com câncer, então o projeto é colocado em pausa. Ele batalha contra o câncer e vence essa batalha, muito legal, tá com saúde até hoje, tanto que estamos comemorando aqui o seu 73º aniversário. Em 2013 sai o disco 13, o disco 13, o disco do Black Sabbath, que encerra a discografia oficial da banda. Depois também teve um EP e tal, mas como discos oficiais, discos inteiros, full álbuns, o 13 encerra toda essa discografia maravilhosa. E para mim esse disco ele é muito marcante, né, Nando, porque o Wikimetal estava no começo e a gente acompanhou tudo isso desde, assim, eu nunca tinha acompanhado o lançamento de um disco do Sabá desse jeito, assim, tão de perto, assim, lançando um single. Aí eu lembro que estava eu, você e o Rafa no carro, quando ia tocar na rádio a primeira vez, o primeiro single ia tocar e a gente ouviu, começou aquele riff, meu, a gente ficou muito emocionado, muito arrepiado, eu lembro direitinho disso. Depois eu tive a oportunidade de ir na Universal para ouvir o disco inteiro antes do lançamento, para a gente poder fazer uma resenha, e no dia do lançamento a resenha está pronta, a gente não podia gravar, a gente não podia ouvir 2 vezes, era uma audição só para a gente ouvir as músicas. Para mim foi muito marcante o 13, e coroando, né, com um show no Campo de Marte, que foi um show que eu não vou esquecer na minha vida, foi muito marcante na minha vida, foi muito legal, esse show do 13. Depois vimos de novo, mais recentemente no Morumbi, a turnê do The End, terminando realmente, ele se despedindo dos palcos, achando uma história maravilhosa desse homem, né? Exatamente, e lembrando que o disco 13 foi uma produção do Rick Rubin, né, um produtor muito importante aí que trabalhou com várias bandas de rock e até de rap, mas um cara muito criativo. Quem gravou a bateria do 13 foi o Brad Wilk, que é o baterista do Rage Against the Machine, né, e do Audioslave. E quem fez a turnê estava no line-up da banda na turnê do 13 foi o Tommy Cufletos, né, que hoje é o baterista do Dead Daisies. Mas, você falou encerrando a carreira, mas o Tony Iommi já deu algumas declarações, você vai confirmar isso, que eu vi no Wikimetal realmente que ele tinha dado essas declarações, que ele não se opõe à ideia de gravar um disco novo, né, tem uns rumores aí que isso é possível de acontecer no futuro, não é mesmo? Exato. A gente ficou muito animado com essa notícia, assim, e mesmo que eles não tenham mais pique para ficar fazendo turnê mundial, que eles façam, de repente, sabe, uns shows aqui, outros ali, mas que tenha produção nova, porque o 13, eu fico pensando que se não tivesse toda a discografia para trás do Black Sabbath e uma banda lançasse esse disco, a gente ia falar assim, meu, essa banda veio de outro planeta, assim. O 13 é um disco espetacular, assim. As músicas são muito boas, não é um disco que tem 3 músicas boas e o resto é filler, não é um disco muito bom, do nível dos discos que eles tinham nos anos 70. É claro que tem muita produção em cima, mas a voz do Ozzy tá demais, o Geezer Butler, eu fiquei impressionado, no show, ver o Geezer Butler tocar eu não sei, é tipo o Steve Harris, assim, eles são os 2 baixistas que eu fico embasbacado de ver eles tocando. Realmente, os shows do Black Sabbath e o 13 foi um disco, para mim, um disco perfeito também. Não tem nenhuma música ruim, né? Você lembrou isso bem. Não tem nenhum momento assim que você fala que é mais ou menos, né? O disco é inteiro muito bom e a gente torce para que eles lancem outros discos. Realmente, turnês eu acho muito difícil eles fazerem, mas nada impede deles aí se reunirem para lançar um disco novo e fazer músicas novas. E só para atualizar bem os nossos ouvintes, as últimas notícias que a gente recebeu do campo, né, do Black Sabbath, foram notícias excelentes, que principalmente o nosso querido Terry Geezer Butler já recebeu a 2ª dose da vacina. O Ozzy também já postou nas redes sociais que estava sendo vacinado. Não sei se o Tony Iommi fez alguma postagem sobre isso, mas
Ele tá naquela faixa etária ali, já deve ter tomado a primeira e a segunda dose da vacina, ou seja, seguros, imunes. É isso aí, é isso aí. Bom, não sei, acho que a gente passeou aí pela vida inteira do cara que imortalizou essa Gibson SG preta, maravilhosa, o amplificador Laney lá atrás. É um negócio que arrepia só de pensar, só de olhar, assim. Somos muito gratos, não só pela música que ele fez, pelos riffs que ele criou, pelos álbuns que ele produziu, mas pelo que ele causou, né? Ele causou esse movimento que tem 50 anos, que dominou todos os países, que está presente, tem momentos da história que fica mais forte, mais fraco, mas é um movimento cultural, um movimento social, um estilo de vida, um estilo de se vestir, de tamanho de cabelo, de tanta coisa saiu desse cara. É óbvio que um movimento desse peso não é criado por uma pessoa sozinha, mas eu acho que ele é né, como disse aí o Ed Van Halen, como disse o Brian May, quem sou eu para discutir com eles? Ele é o pai do heavy metal. Exatamente, Daniel Distler, muito felizes aqui de comemorar mais o aniversário do Tony Iommi e tudo isso nasceu de uma adversidade, né? A perda o acidente que ele teve na fábrica, a gente não sabe se o mundo teria seguido da mesma forma se isso não tivesse acontecido, então deixa uma mensagem muito, muito positiva para qualquer pessoa que tiver com algum problema, às vezes por causa de algum problema, um problema grave como esse, você consegue dar a volta por cima e mudar o mundo. Realmente ele mudou o mundo, porque eu não sei se ele teria a temática do Black Sabbath, o peso do Black Sabbath, aquela coisa sombria, né, aquela atmosfera sombria do Black Sabbath. Eu não sei realmente se isso teria acontecido se não fosse aquele trágico acidente numa fábrica de Birmingham. E muito legal o que aconteceu também em Birmingham foi o pessoal que fez a exposição, né, o pessoal do Home of Metal fez a exposição da história do Black Sabbath. Eu queria muito que essa exposição viesse para o Brasil e eu espero que um dia isso aconteça e o K-Metal vai estar lá para prestigiar e para promover essa exposição se ela um dia vier para o Brasil. É isso para o nosso especial Tony Iommi? O pai do heavy metal, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. E assim eu posso ter o prazer de chamar ele de companheiro.